Muito boa noite, caríssimos amigos, caríssimas amigas, caros candidatos a uma vaga na universidade sem boleto, né? Mais importante. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Acredito, mas vocês podem se manifestar aí. Se temos carne nova nessa sala, temos novos convidados aqui. Acho que sim, né? Tem o trio tradicional Arthur, ah, Caroline, em Carol. A Carol já, eu acho que já era nossa aluna. Bueno, então, quem quiser se apresentar aí, ou só manifestar no chat, que é novo na parada, enfrentando, então, aulas online, notúrnicas, tá? Por favor, se apresente. Então, o que temos para hoje é iniciarmos um assunto bastante relevante, não só para o Enem, mas para as universidades, em gerais que colocam concursos próprios, como é o caso da URGS. Todos os anos, uma questão. Em passado recente, quando a URGS ainda tinha 25 questões, eram duas questões. Agora, a prova se restringiu a 15 questões. Então, nós temos uma questão certa todos os anos de genética. Segundo ponto, importante para os candidatos. A universidade pede muito pouco cálculos de probabilidade. São coisas mais simples. Então, não se detenha em questões em que o desenrolar da questão precisa ser com uma matemática assim mais apurada, né, com detalhes. A universidade, pelo menos, gosta de firmeza nos conceitos e aplicação de conceitos, né? Então, a nossa aula vai abordar hoje já, né, na nossa entrada em assunto, com a questão de conceitos básicos de genética, revisão, só para pontuar aqueles que tu tem que ter tranquilidade. Para os convidados novos de sala, né? Não há necessidade de fazer uma pergunta pelo chat, mas pode optar pelo chat em qualquer momento, ou abra o microfone e faça seu comentário. Não entendi o que queria dizer exatamente aquilo, ou uma pergunta, né, sobre algum tema que tu vem lendo, vem fazendo uma questão e não está conseguindo ir adiante, tá? Então, o espaço é aberto para questões em qualquer momento. Não precisa nem eu estar terminando explicação, nem coisa nenhuma, tá? Então, ele é totalmente aberto. Então, conceitos básicos de genética. Primeira lei de Mendel, aquela base onde se estrutura muitas questões de concursos vestibulares e Enem. E os casos especiais que a gente tem ligados à primeira lei de Mendel, tá? Então, essa vai ser a estrutura da aula de hoje. Aos novos, também é bom informar que os slides com os comentários serão repassados para vocês
o grupo de vocês pelo próprio Conecta, né? Eu passo para o pessoal e eles passam para vocês. Então, não se preocupe em querer tirar foto. Espera ali o slide que eu tenho que copiar tal coisa. Não, isso tudo vai passar para ti, tá? Não te preocupa nisso. Pode fazer, adicionar comentários que eu não escrevi, mas fiz oralmente, né? Então, iniciando aqui a nossa abordagem do nosso caro, né, agustiniano, um padre agustiniano, que, sem ter um laboratório sofisticado, fez descobertas fazendo análise puramente estatística de resultados em campo, ou seja, na sua horta, tá? Então, ele inaugura uma nova ciência. E dentro dessa nova ciência, né, ele vai dizer que as características, tá? No caso, ele estudou primeiro as ervilhas, as características de um ser vivo eram condicionadas por fatores. Hoje, nós chamamos de genes. Então, os fatores mendelianos são os nossos genes. Aonde está esta coisa chamada gene? Na verdade, está em fios de cromatina. Fios de cromatina, como a gente vai ver num outro slide, é DNA associado com proteínas estruturantes. Tá? É isso que é o fio de cromatina. Quando esse fio de cromatina se condensa, ele fica visível por corantes em um microscópio, óbvio, né? E aí a gente passa a chamar este fio de cromatina de cromossomo, tá? A gente passa a chamar eles de cromossomo. Ou corpo, soma é corpo, cromo, cor. Facilmente identificado. A gente faz como se fosse dois bastões aí para ficar mais simplificado, tá? Quando eu quero me referir a um determinado gene, tá? Por exemplo, né, a questão do aspecto da semente, tá? Semente da ervilha. Ela pode ser lisinha, como pode ser, parece que ela está desidratada, assim, rugosa, tá? Então, este aspecto da semente, a forma da semente, é um gene que tem duas variações: lisa, rugosa. Então, o que que é o liso e rugoso? São variações de um gene. Como as plantas e os animais, de uma forma geral, apresentam apresentam os cromossomos ou os fios de cromatina aos pares, então sempre cada indivíduo tem num determinado lugar dos cromossomos. Nome desse lugar é loco ou loco, lugar. Então, lugar, lugar, loco ou locus, tá? Loco ou locus, lugar. Neste lugar, como está os pares e os cromossomos ou fios de cromatina, tu pode ter alternativas até diferentes do mesmo gene. Por exemplo, nesse caso aqui, né, a planta está levando tanto a informação, a codificação para lisa, quanto para rugosa. Então, essas alternativas,
né, que estão posicionadas, a gente chama de alelos do gene. Alelos do gene. Às vezes até a gente diz genes alelos. Tá? Então, para a forma da semente, as ervilhas têm dois lugarzinhos em cromossomos ditos homólogos. Então, sempre nos cromossomos homólogos, tu tem num determinado loco genes alelos. Podem estar repetindo a variação ou ter variações diferentes. Aí depois a gente vai ver por que que uma se expressa e a outra não. Tá? Então, gene. O que é o gene agora, né? Tomando nota aqui, tentando abordar assim, a maior quantidade de informações sobre um gene. Tá? Vou apagar aqui o que eu já tinha sobreposto. É um segmento ou uma sequência de nucleotídeos, lembrando que o DNA é feito de unidades de nucleotídeos. Esta sequência, essa codificação do DNA, leva o quê? A uma cadeia polipeptídica. O que é uma cadeia polipeptídica? Proteína. Gera uma proteína. Então, cada gene leva, depois pelo efeito também do ambiente, a produzir uma proteína. A proteína em ação nesse ambiente gera o que a gente chama de fenótipo. Mas vamos devagar. Por enquanto, tem que lembrar que gene é uma sequência de nucleotídeos que codificam uma proteína. Tá? Até não precisa, né, ter tanta coisa aqui. Mas é uma região, e aí eu vou sublinhar, codificadora. Tá? Codificadora. Óbvio que dentro da própria região codificadora, nos seres eucariontes, tu pode retirar, tá? Tu pode retirar algumas bases nitrogenadas, tá? Desses nucleotídeos. Aqui tu pode remover alguns nucleotídeos, aonde então a gente chama de áreas de introns. Essas não conseguem ser traduzidas. Só as áreas exons de um gene podem ser traduzidas e produzir a tal proteína. Muito bem. Alelos, então, são alternativas. As alternativas de um gene. O que que estamos falando nesse sentido? Estamos dizendo que o gene não tem uma única informação, ele tem alternativa de informações. Alternativas de informações. Tá? Como se dá o nome? Alelos. Locus, lugar. Locus, lugar. É o lugar do gene nos cromossomos homólogos. Então, os cromossomos têm milhares, milhares, tá? Centenas de locos, aonde eu encontro gene que traduzido vai produzir determinada proteína. Tá? Então, a gente pode dizer que cromossomos homólogos têm os mesmos, plural de locus é loci, loci gênicos. Então, nos cromossomos homólogos, tu encontra diversos losses gênicos, que são genes que necessariamente não têm os mesmos alelos, mas são os mesmos genes. Tá? Então, aqui
está assim estendendo um pouquinho aquilo que eu falei de exon e intron. Tá? Então, aqui está um DNA, tá? Então, cadeia dupla de DNA, numa determinada porção, tem tamanhos variáveis, tem uma região anterior e posterior do gene, uma chamada promotora, e a outra de terminação. Dentro daqui, tudo que tu conseguir, né, extrair de informação aqui, tu vai retirar por meio de enzimas todas as áreas introns. E tu vai ficar só com as áreas de expressão. Ó, exon, expressão. Isso tem significado. Tá? Então, tu pode cortar os introns e, de acordo com a célula, corta, né, de formas variadas. Tu pode tirar, por exemplo, só para dizer como pode ser uma retirada variada, tu vai tirar este intron para retirar esse intron. Então, tu cortou aqui, ó, e tu vai cortar esse outro intron, mas tu vai cortar aqui. E tu vai tirar toda essa parte. Opa, mas foi um exo. Pode acontecer isso. Desde que tu tire os introns, pode ir até exons junto. Aí a tua proteína vai ser um pouquinho diferente, porque vai faltar um exo. Então, isso é típico de células eucariontes. Poder cortar de tamanhos diferentes tudo que foi aqui transcrito de um gene. Pode cortar um pouquinho, modificar um pouquinho também, óbvio, a proteína, né? Já que um gene vai, então, ó, condicionar a síntese de proteínas. Aí ele condiciona uma síntese de proteínas. Enquanto for código, a gente diz, é o gene. O que é gene dominante? É quando no par de alelos, que é típico dos seres vivos, como eu disse para vocês, tá? Ele pode ter, né, duas apresentações. Ele pode ser homozigoto, que a gente chama quando o par é igual, chamado homozigoto. Depois também vamos trabalhar com essa ideia aqui, o que é o homozigoto. Mas ele também se expressa quando ele tem do lado o que a gente chama de recessivo. Esse é o tal de heterozigoto, como está no quadro. Então, ele se expressa de duas maneiras, em homozigose e heterozigose. Todas as duas vai dar o mesmo fenótipo, ou seja, a mesma característica. Mesma característica. Fenótipo é característica. Recessivo só vai se expressar, só vai aparecer para nós quando ele estiver em homozigose, ou seja, ele não se expressa em heterozigose, tá? Então, ele só se expressa em homozigose, ou seja, só vai ver a característica que condiciona os recessivos se tiver em homozigose, tá? Só tem um jeito, então, ó, duplinha de recessivos. Fenótipo, tudo aquilo que é observável, detectável, medido sobre um organismo. Pode ser comportamento, morfologia, metabolismo, né? Então, tem uma série
de elementos observáveis que tu pode medir. Isto é um fenótipo. Tá? Genótipo. Aí nós estamos falando do quê? Do DNA, da sequência de bases nitrogenadas do DNA, do código genético. Tá? Com ele eu posso produzir, por exemplo, se eu pegar de todos os cromossomos de um indivíduo, eu não preciso nem separar um cromossomo de cada tipo, eu tenho o genoma. Tá? Então, nós temos um genoma que foi dado pelo pai e um genoma que foi dado pela mãe. Por isso que nós somos, então, portadores sempre de dois alelos de cada gene, exceto lá nos pares sexuais que a gente também comenta. Primeira lei. A primeira lei diz o quê? Tá? Que ó, cada característica que pode aparecer num texto dessa forma, tá? Cada caractere, cada caractere é uma abreviação de característica, tá? Melhor ainda, cada fenótipo, veja as variações que eu estou aplicando, que pode aparecer em lugar de característica. É determinada, pode ser escrito condicionado por genes alelos. Mendel, este camaradinha, ele não falou em genes, essa palavra foi criada 60 anos depois. Tá? Ele falou em fatores. Existem fatores dentro dos seres que condicionam, que determinam uma determinada característica. Mas tem que ser o quê? Por par. Tá? Tem que ser alelos. Então tem que ser o quê? Par. Sempre aos pares. É um par. O que que acontece durante a formação de gameta? Vai haver a separação. Separação, isso. A mesma coisa que segregar. Por que isto? Porque para formar gametas, no caso da zoologia, ou no caso da botânica, esporos, isso é para a botânica, ocorre qual a divisão celular? Meiose. Meiose. Ou seja, uma divisão reducional. Divisão reducional. Ou seja, eu não vou conseguir enviar para os filhos os meus dois pares de cromossomo. Como é uma divisão reducional, eu só vou enviar um representante. Quem vai enviar o representante par será o outro sexo. Pai e mãe. Mãe, pai. Então, na hora de formar os gametas, não estão aos pares os alélos. Vão estar só um representante. O experimento que ele fez, um dos experimentos, que a gente já está vendo a característica, né? Que é o quê? O fenótipo forma da semente. Então, o fenótipo
estudado, ó, forma da semente. Quantas existem? Formas. Qual é as variações da forma? Rugosa, casca rugosa. Opa, tem no lado errado aqui. Me desculpem. Está do lado errado. Aqui. Pode ser rugosa ou lisa. Essas são as variações do fenômeno. Qual é o fenômeno? Forma da semente. Tá? Como é que ele começou o experimento? Ele disse que ele começou nessa geração, essa primeira geração P, que é parental, isso aqui é parental, tá? Essa primeira geração diz que as sementes eram puras. Ó, a expressão que ele usou. Puras. O que é puras? Para nós, como está representado aqui, codificado o genoma, elas são o quê? Homozigotas. Qual é a diversidade de gametas quem tem dois alelos iguais? Não tem diversidade. Olha aqui, ó. O que acontece com um acontece com o outro. Qual é a possibilidade de gametas diferentes que esse indivíduo aqui, né, liso tem? Só uma. Ó. Um gameta é igual ao outro, ou seja, um resultado estatístico é igual ao outro. Qual é a diversidade que tem o outro indivíduo que tem os recessivos? É um homozigoto recessivo. Nenhuma também. Ó. O que tem num gameta é igual no outro. Tá? Quando eu cruzo, né, aqui está o universo de possibilidades. Tá? Então, isso aqui é uma questão estatística. Eu tenho uma produção igual, 100% igual. Ou seja, tudo será liso. Ó. Todos serão heterozigotos e todos serão fenótipo liso. Então, o nome que a gente dá para o indivíduo que tem um alelo de cada tipo, a gente chama ele de heterozigoto. E aí já vamos ver o porquê heterozigoto. Olha aqui, ó. Quando eu cruzo os indivíduos da F1, puxa, mas eu não entendo, professor, o que que é esse F1? É a abreviação de filhos da primeira geração, a geração P. Todos eles vão ser o quê? Heterozigotos. Como é plantas, eu posso fazer, então, uma autopolinização. É como se eu cruzasse os indivíduos, dois indivíduos de F1. Como é que é os indivíduos de F1? Heterozigotos. Aqui. Ó. Por que esta expressão heterozigoto? Zigoto é a primeira célula após a fecundação. Então, eu posso produzir zigotos diferentes. Olha aqui, ó. Aqui está um gameta, aqui está outro. Ou aqui estaria um esporo e aqui estaria outro esporo, se fosse botânica, né, no caso aqui. A mesma coisa o outro indivíduo. Este é o universo de possibilidades. Fecundação no quadrinho número 1, homozigoto dominante. No quadrinho número 2, heterozigoto. No quadrinho número 3, qual é a possibilidade? Também heterozigoto. E existe uma possibilidade, e inclusive, olha aqui, ó, em F1 não tinha ninguém rugoso. Só surgiu lá, ó, na F2, filhos da segunda geração. Tá? Então eu posso dizer, o que que eu obtive nesse resultado? Eu obtive
Genotipicamente, um homozigoto dominante, um recessivo e dois heterozigotos. Fenótipo, tanto o homozigoto dominante quanto o heterozigoto, eles vão ter o mesmo o mesmo fenótipo, como está desenhado aqui, ó. Vão ser lisas. Tá? E apenas essa que é homozigoto recessiva vai surgir o rugoso, né? A forma rugosa. Tá? Então, este é um dos fenótipos estudados, ou característica estudada pelo Bender. E aí, já correlacionando, né, com os alelos, como deve se portar os alelos. No caso, ele chamava de fatores, par de fatores. Ó, um outro caso, flores. Ele encontrava flores roxas ou púrpura e flores brancas. Ele diz pais puros. Agora tu já sabe que puros é o quê? Homozigotos. São homozigotos. Puro para roxo, puro para branco. Homozigoto para cada um. Formou o quê? Indivíduos 100% roxas. Mas são roxas puras, como o primeiro caso? Não. Tem informações, fatores ou alelos de pais de características diferentes. Então ele chamou isso de híbridos. Nós vamos chamar de heterozigotos, indivíduos heterozigotos, indivíduos que têm informação genética diferente. Quando ele cruzou F1 com F1, é isso que tu tem que pensar quando ele diz, olha, houve uma autopolinização ou polinização cruzada. Tu tem que pensar nisso aqui, ó. O indivíduo, esse híbrido, cruzando com um indivíduo igual a ele, híbrido. Tu vai produzir, então, os filhos da segunda geração. Tá? Qual é a proporção que deu? Olha aqui, ó. Aproximadamente 3 roxas para uma branca. Opa, ressurgiu daqui e aqui só tinha roxa, é roxa com roxa? Sim. Por quê? Estava em recesso esta característica. Por isso o nome recesso está lá, não foi destruída, mas não funciona, ou seja, não se revela. Quem se revela? A dominante. Explicação que a gente pode, então, ó, ao final, produzir, ó, o que a gente chama de proporção. Quando diz qual é o percentual de sementes previsto, de sementes roxas, quando eu cruzo híbrido com híbrido? 75% roxas. Brancas, 25% então de brancas. Veja, uma coisa é a proporção, outra coisa é o percentual, né, que surgiu. E aqui está o genótipo. Tá? Olha lá, ó. Puras. Então, agora eu posso fazer o genótipo. Ó. Como é que é as flores roxas puras? Púrpura, o P vem de púrpura. Tá? Como é as brancas? É recessivo. O que que aconteceu com os indivíduos da F1, os filhos desse cruzamento? Todos são heterozigotos. Quanto cruza dois heterozigotos, tu vai obter o quê? Um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo, ressurgindo aqui a branca. Tá?
Questão para ilustrar, né? Enem, aí, Enem. Ah, bah, mas aí a coisa vai ser perigosa. Vamos ver. Aí tem aquele texto, né, clássico do Enem que te coloca numa situação, um problema, né? Te contando toda a historinha de Mendel, cruzou ervilhas, ele inventou, ó, as flores de ervilha. Não existe vermelho em ervilhas, né? Tem a púrpura, tá? E brancas. Ó, de novo ele usou a palavra lá, ó, puras. O que que eu tenho que saber de puras? São o quê? Homo, homozigotas. São homozigotas, tá? Muito bem. Quando ele pegou as puras vermelhas e brancas, ele viu que só deu o quê? Em F1. Vermelhas. Como é que ele chamou essa vermelha? Tá? A cor vermelha, como está dominando a flor branca, então ele diz, né? O que governa, o que condiciona a cor vermelha é dominante sobre a cor branca, que é recessiva. A explicação para esses resultados, as flores vermelhas da geração P possuíam dois fatores. Olha aí, ó, ele usando um nome, né, já mendeliano. Como é que a gente chama agora? Né? Dois alelos ou genes alelos iguais, ou seja, homozigoto, dominante. Plantas brancas também, dois fatores, dois alelos. Só que é recessivo, também é homo, igual, homo é igual. Só que é recessivo. Todos os excedentes cruzados na geração, a primeira geração F1, tinha fator de cada progenitor, ou seja, eles eram o quê? Ah, também chamados de híbridos, mas nós chamamos de heterozigotos. E ele chamou de híbrido, porque tinha um fator, um alelo de cada progenitor. Então, ele está praticamente explicando para nós no texto os experimentos que levou ele a levar à formulação do tal de que a gente conhece segregação dos fatores ou simplesmente a primeira lei. Tomando um grupo de plantas cujas, ó, são vermelhas. Como distinguir se ela é homozigota ou heterozigota? Como é que eu faço para distinguir isso? Esta questão é a explicação de um teste que a gente faz. Todo fenótipo dominante, então, fenótipo dominante, ele pode ser codificado em homozigose ou heterozigose. Como é que eu separo essas plantas, né? Já que não dá para ver só olhando. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer para separar se é homozigoto ou heterozigoto, uma coisa que a gente vai dizer, e aqui está então a resposta, é cruzamento, se chama cruzamento teste. Como eu faço esse cruzamento teste? Eu pego o fenótipo dominante e cruzo com o fenótipo recessivo. Ah, mas aí eu começo o experimento de novo. Não, depende, tá? Se tu cruzares, né, botando aqui as hipóteses, ó, se tu cruzares e o indivíduo é heterozigoto,
o homozigoto recessivo, tu vai ter aproximadamente 50% vai ser homozigoto recessivo e 50% vai ser heterozigoto. Então, como surgiu o recessivo de novo, tu já sabe que quem? Um dos pais tem que dar o fator para branco, tá? E o outro também tem que dar para branco, senão não surge branco. Ó. Agora, vamos ao caso que a planta vermelha, ele bolou uma cor diferente, né? A planta vermelha fosse homozigota, cruza com um recessivo, só vai dar o quê? Vermelho. Nunca vai surgir branco. Então, ó, cruzando-as entre si, é possível identificar as plantas que têm o fator para branco na sua composição pela análise de características exteriores. Como tu vai fazer análise de características exteriores de gameta, né? Não tem como fazer isso. Cruzando-as com planta o quê? Tu pega esse fenótipo dominante e cruza com plantas recessivas, tá? De flores brancas. As plantas homozigotas dominantes, olha lá, ó, lá em cima, produzirão apenas descendentes vermelhos. Ó, como eu disse para vocês, perenes descendentes vermelhos. Enquanto, se tu tiver cruzando a recessiva, mas que tu não sabia, e ela é heterozigota, como eu disse para você, é 50% para cada, ou seja, vai surgir, né, podem, ó, surgir já descendentes brancos. Esta aqui era então a resposta, e aqui está o conceito do porquê que tu faz um cruzamento teste. Por quê? Que conceito eu estou envolvendo? O conceito de dominância. A dominância, o fenótipo dominante, pode estar associado a um genótipo homozigoto ou heterozigoto. Todas as demais eram absurdos. Agora, veja, só com o que a gente tem já dava para responder muitas coisas de uma questão, ó, de 2023. Então, do verão do ano passado. Ó, olha aqui, ó. A continuidade da vida se baseia na reprodução de células ou divisão celular. Tá? Rudolf Virchow, médico alemão, afirmou em 1855, onde existe uma célula, tem que ter uma pré-existente, né? Então ele foi um dos caras defensores da teoria de que vida gera vida. Assim como o animal somente surge de um animal, planta somente de planta. Tá? Muito bem, nos seres eucariontes, a divisão celular se dá por dois tipos. Mitose é conservativa. Meiose é diversificativa. E ela é reducional. Esta é reducional. É esta que eu disse para vocês, que nós só vamos utilizar os animais em órgãos genitais para produzir gametos. Na botânica, para produzir esporos. Então vamos ver se a gente consegue já usar algumas coisas aqui. Ó, segregação, separação. Aleatória, ou seja, não é viciada. De cromossomos homólogos, ajuda a gerar variação gênica nos descendentes de espécies que têm a tal reprodução sexual. É óbvio, eu não dou
toda a minha genética para o meu filho. Ele não pode ser um clone meu. Eu vou fazer o quê? Uma combinação com os cromossomos de uma mulher para gerar este filho ou filha. Então, aumenta a diversidade gênica, é óbvio. E como todo candidato, já arriscaria aqui, tá? Bueno, ao final de uma divisão tipo mitose, que conserva as informações, ou seja, uma célula da pele vai continuar sendo na pele, resulta em duas células haploides e duas diploides. Não. Se a mitose é conservativa, tá? Ela é conservativa. Então, ela não pode mudar a ploidia. Lembre que a ploidia é quantos cromossomos tu tem de cada tipo. Só tem um cromossomo de cada tipo. É a haploide. Inclusive, a gente lembra, né? Ó, simboliza assim, ó, N. Diploide, tu tem aos pares. O que que é o N? É a quantidade que tu tem de cada tipo. Tá? Então, ela nunca altera a ploidia. Então, isso aqui é falso. Já corto outra. E já, ó, ganhei de brinde, ó. Ganhei de brinde. Já sei que o quê? A terceira é falso. Ó, o pareamento, ou seja, os cromossomos ficaram lado a lado, possibilita o crossing over entre cromátides homólogas e não homólogas, não. Cromátides homólogas. Isso aqui tá falso, ó. Isso aqui que tá errado. Através da mitose, as células mortas são substituídas por células novas. Correto até aqui? Correto. Mas geneticamente diferentes. O que que eu disse? Que a mitose era o quê? Conservativa. Veja, só trabalhamos aqui a ideia gênica e trabalhamos com a ideia que está por trás da meiose. Já daria para, ó, dar com certeza a primeira afirmativa. O restante tu tem que saber também ideias complementares das duas divisões, mitose e meiose. Aliás, divisões celulares sempre caem no vestibular. Então isso aqui está errado. Letra alternativa C, tá? O que que é uma herança monogênica? Está escrito aqui, né? Ou seja, uma herança que está relacionada a um fenótipo à ação de um gene e os seus alélos. Ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser situada nos cromossomos autossômicos, ou seja, herança monogênica autossômica. Então, onde é que está o gene? Onde é que ele está localizado? Onde é que está o locus? Em qualquer um desses cromossomos, já que aqui vocês estão vendo um cariótipo, tá, de cromossomos humanos. Nós temos o quê? 23 pares. Sendo que a exclusividade do 23º é o quê? Esse é o sexual. Todos os outros são chamados, então, autossômicos. A herança, quando tiver o gene que eu estou estudando, estiver localizado ou no X ou no Y, é chamada ligada ao sexo. Porque está no par sexual. Então, nós temos que localizar o gene que a gente está trabalhando. É autossômico ou ligado ao sexo? Muda tudo se é ligado ao sexo.
Então, a questão tem que nos informar. Se eu estou lidando com uma doença, tá? Ou uma herança simples, é autossômica ou ligada ao sexo? Tá? E aí, os casos especiais, para nós finalizar, existe herança sem dominância. Sem dominância. Dois casos. Letra A, letra B. Alguns materiais, inclusive, confundem e dizem que uma coisa é igual a outra, e não é. Dominância incompleta. Tu não domina totalmente. Então, exemplo, cor da flor maravilha. Então, esse é o fenótipo. Quais são as variações? E aí que vem a intriga. Ó. Tem branca, tem a variação vermelha e tem mais uma? Tem mais uma. Rosa. Rosa? É. Dominância incompleta. A vermelha não domina a branca. Então, como a gente faz a genética disso? Bom, ó, a branca é homozigota, a vermelha é homozigota. Quando tu tem um heterozigoto branco com vermelho, tu tem algo parece uma mistura. Isso é chamado incompleto. Agora, codominância é diferente. É diferente. Exemplo, os grupos sanguíneos, para dar um exemplo bem mais interessante. Então, os grupos sanguíneos. Os grupos sanguíneos têm um dos sistemas que é chamado A, B e zero. Ah, mas é O. Não. O autor original disse A, B, zero. E ele caracterizou o sangue de acordo com a identidade química das hemácias. Então, sangue A. Como é que está a hemácia? A hemácia tem na membrana plasmática moléculas que identificou. Ele, em vez de dar o nome da molécula, ele disse: Ah, põe uma variável aí. Ah, tem um outro tipo que ele descobriu, uma outra molécula que ele vem chamar de B. Pois a hemácia vai ter identidade B. E agora vem o caso especial. O sangue AB. Opa! O que que quer dizer isso? Que na hemácia desse cara tem a molécula A, mas também tem a molécula B. Aí é que está uma codominância. Codominância é quando tu aparece os dois. Ninguém sobrepõe a ninguém. Os dois são visíveis e detectáveis. As duas moléculas são visíveis e detectáveis. Mas por que que não é O, professor? Bom, porque o sangue, que a gente deveria chamar sangue zero, o que que ele tem de molécula? Ele tem A? Não. Tem a B? Não. Tem as duas? Não. A identidade desse sangue é justamente não ter, por isso que é zero e não O. Né? Esta é a razão.
Então, tu tem 4 tipos sanguíneos nesse sistema e 2 moléculas identificadoras, sendo que tem um sangue que tem as duas ao mesmo tempo na mesma pessoa, nas suas hemácias. E tem um grupo distinto que não tem nenhuma dessas moléculas. Tá? Então, só para vocês ficarem já aí enturmados com os grupos sanguíneos. Tá? Nós nos vemos ainda na próxima quinta-feira. Nós retornamos aí para continuar a sala. Pessoal, grande abraço, bons estudos.